Olá! Bom, a gente vai iniciar essa aula sobre transformada de Clarke e transformada de Park. Essas são duas ferramentas bastante importantes, né, que nos ajudam, principalmente quando você está trabalhando com sistemas trifásicos. E a gente vai contextualizar, vai mostrar para que serve as transformadas de Clarke e de Park e tentar discutir um pouquinho sobre aplicações, as principais aplicações na nossa área desta ferramenta. Bom, a gente vai seguir falando um pouquinho dos objetivos dessa apresentação, dessa aula, um pouco de introdução, as transformadas de Clarke e de Park propriamente ditas, e a gente já vai introduzir a noção de vetor espacial instantâneo, que também é outra definição bastante importante para nós que trabalhamos com acionamentos de máquinas, eletrônica de potência, enfim. Bom, então, principais objetivos: a compreensão da importância da mudança de coordenadas, né? Essas ferramentas são ferramentas que permitem a mudança de coordenadas. Nós geralmente trabalhamos no sistema de coordenadas ABC, em se tratando de tensões, correntes, fluxos magnéticos, mas em alguns momentos é bem interessante, ao invés de se trabalhar com 3 coordenadas, se trabalhar apenas com 2. Isso muitas vezes facilita a modelagem do teu sistema, da tua planta, e outras vezes, além de facilitar a modelagem, ela também te favorece bastante no sistema de controle. Então, é muito importante se dominar essas técnicas de mudanças de coordenadas. E a gente vai ver duas delas, as mudanças de coordenadas, primeiro de Clarke, a mudança do sistema de referência estacionário ABC para o sistema de referência também estacionário alfa-beta. E a segunda delas é a transformada de Park, que te leva do sistema de coordenadas estacionário ABC para o sistema de coordenadas girantes, DQ. Esta aí é chamada a transformada de Park. Bom, todas elas têm bastante aplicações, né? Como mencionei, a gente vai discutir algumas dessas aplicações e tentar contextualizar da melhor maneira possível. Então, fasores são números complexos utilizados para representar grandezas que variam senoidalmente no tempo. Muitas vezes, nós que trabalhamos com engenharia elétrica, e aí nós temos as definições de corrente, tensões, fluxos magnéticos, que todas essas são variáveis que admitem trabalhar em uma, 2, 3 ou mais fases. Ok? Então, para que a modelagem de um sistema, muitas vezes, ele seja simplificado, né? Ao invés de se trabalhar com variáveis instantâneas, ou seja, no domínio do tempo, nós fazemos a opção de trabalharmos com essas variáveis no domínio da frequência. Isso porque quando você, ao invés de trabalhar no domínio do tempo, você trabalha no domínio da frequência, um período de tempo, que no nosso caso aqui para uma frequência de referência de 60 Hz, né, um período equivale a 16,67 milissegundos. Então, todos esses pontos são substituídos por apenas um.
Ou seja, ao invés de carregar aquela tensão senoidal, aquela corrente senoidal, aquele fluxo magnético senoidal, eu simplesmente represento aquela senoide no intervalo de um período por um fasor, um vetor que vai ter um módulo, uma direção e um sentido. E uma frequência, no caso. Ok? Então, cada fasor tem a sua própria frequência. Então, o que nós fazemos é representar vários pontos por apenas um. Isso facilita bastante alguns tipos de estudos. Outros não. Outros, essa operação, tá certo? Esse operador que leva do mundo instantâneo para o mundo fasorial, ele muitas vezes não contribui para melhorar, para facilitar a modelagem de um sistema. Mas aí a gente tem que analisar caso a caso, ok? Então a gente tem que analisar caso a caso. Muito bem. Então quando você, por exemplo, vamos tentar já começar a contextualizar discutindo algumas aplicações. Quando você utiliza a tensão de um sistema, ok? Para sincronizar esse sistema, ou seja, para fazer com que o teu sistema, imagina que o teu sistema seja um inversor. Um inversor em estado sólido, certo? Um inversor de potência. E aí você, a partir de um banco de baterias, vai gerar tensões sinoidais. Mas vamos dizer que você queira injetar corrente na rede elétrica. Então, para você fazer isso, você tem que estar em fase com a rede elétrica. Você tem que estar sincronizado. Você precisa estar sincronizado com a rede elétrica. Sua tensão sincronizada perfeitamente com a tensão da rede elétrica. Então, você vai utilizar um sistema para fazer a sincronização. Esse sistema ele precisa trabalhar no domínio do tempo. Ele tem que ser instantâneo, não pode ser fasorial, porque, como eu falei para vocês, um ponto em um fasor representa um período de tempo. E aí seria impossível sincronizar a sua tensão com a rede elétrica. Então tem que ser algo instantâneo. Ok? Então esse é um tipo de aplicação onde o fasor não favorece. Você precisa realmente de trabalhar no domínio do tempo. Tá? Mas existem outras aplicações, e aí vocês já viram bastante ao longo do curso de graduação de vocês, que são favorecidas pelas definições do domínio da frequência. Muito bem. Então, em alguns momentos é interessante trabalhar com fasor, outros com variáveis instantâneas. Aqui no nosso curso a gente vai trabalhar basicamente com variáveis instantâneas. Ok, pessoal? Porque a gente precisa atuar no controle, a gente precisa atuar no afundamento de tensão, você precisa detectar um afundamento, então você tem que fazer isso com variáveis instantâneas, porque você trabalhando no domínio do tempo, você age mais rapidamente, você percebe mais rapidamente e você age mais rapidamente. Muito bem. Aí ele fala aqui, a força magnetomotriz, com distribuição aproximadamente senoidal produzida por cada enrolamento do estator em uma máquina trifásica, pode ser representada pelos vetores espaciais. Certo? Então a gente vai ver ainda hoje, ainda nesta aula, essa definição de vetores espaciais. Não é só a força magnetomotriz, ok, pessoal? Quaisquer variáveis trifásicas. Então pode ser a força magnetomotriz, pode ser a tensão, pode ser a corrente. Por isso que ele está dizendo, por exemplo, a força magnetomotriz com distribuição aproximadamente senoidal, etc. Mas pode ser corrente, pode ser tensão também. A força magnetomotriz do estator é a soma no espaço das forças magnetomotrizes de cada fase. Isso aí é dado por esta equação. Ok?
Então eu tenho aí que a força magnetomotriz é nada mais, nada menos do que o número de enrolamentos dividido por 2, multiplicado pelas correntes, e aí ele está usando a definição, se vocês estão observando, olha só, aqui, essa definição aqui é uma definição no domínio do tempo, é instantâneo, certo? É aquilo que eu estou falando, eu falei para vocês ainda há pouco. Às vezes, para não se levar durante a modelagem, durante o desenho de um sistema de controle, toda essa bagagem de informações aqui, seno de ômega t, cosseno de ômega t, então se opta por, naquela modelagem, se utilizar a definição do teu sistema no domínio da frequência. Mas outras vezes isso não é interessante. Aqui para a gente vai se concentrar no domínio do tempo, como eu já falei. Muito bem, então essa aí seria a definição da força magnetomotriz no estator de uma máquina. Pô, o que você está dizendo? Professor, por que você está falando no estator da máquina? Esse aqui é um exemplo clássico, pessoal, que a gente utiliza para definir essa ferramenta, não é? A transformada de Clarke e a transformada de Park, porque foi a primeira vez que ela foi definida foi com este exemplo, só por isso. Então ele é um exemplo que, quando você faz a correlação do mundo ABC para o mundo alfabeta, você consegue entender mais facilmente, ele é mais didático, tá certo? Mas você não precisa, para aplicar, estar trabalhando somente com máquina. Você, em qualquer ambiente trifásico, você pode aplicar esses conceitos. É só um exemplo para contextualizar, porque é algo mais didático. Muito bem, então a gente vai seguir. Bom, então veio um camarada em 1918 chamado Fortescue e enunciou: um sistema trifásico desequilibrado pode ser decomposto em 3 sistemas equilibrados e esta decomposição é única. Então, ele fez isso, ele enunciou e ele mostrou isso aí. Inclusive, eu até tenho esse artigo de 1918. Na época, o I3E ainda nem se chamava I3E. E naquela época você também podia publicar artigos de 70 páginas. Esse artigo tem mais de 70 páginas, né? Então é um artigo completo sobre esse enunciado de Fortescue. Muito bem, e aí ele definiu o que ele chamou de sequência positiva, sequência negativa e sequência zero. Então significa dizer o seguinte: se eu tenho um sistema totalmente equilibrado, vamos imaginar que eu tenho um sistema totalmente equilibrado. Tensão da rede elétrica trifásica. Então, os módulos das 3 fases exatamente iguais e o ângulo entre as 3 fases o mesmo, certo? 120 graus. Se eu tenho esse sistema totalmente equilibrado, então significa dizer que esse sistema ele é um sistema livre de desbalanços e livre de distorções, ok? Uma vez que o módulo não varia. Então ele é livre de desbalanço, livre de distorções. Só existe uma frequência presente, é a frequência fundamental. No nosso caso aqui, nosso estado não, Brasil inteiro, né? 60 Hz, ok? E ao passo que, se eu tenho uma tensão trifásica em um determinado ponto da rede, onde exista diferença entre os módulos das fases ou existe diferença entre os ângulos das fases, esse sistema é um sistema desequilibrado, ok? Em um sistema desequilibrado, aí sim você pode ter a presença dessas 3 sequências: a sequência positiva, a sequência negativa e a sequência zero. Então, quanto mais desequilibrado, quanto mais distorção aparecer, olha, eu estou falando de desequilíbrio, estou falando de distorção, ok?
são coisas que podem ser distintas. Distorção a gente liga esse termo quando você tem a presença de harmônicos. Então, os harmônicos eles distorcem a forma de onda. Okay? E desequilíbrios quando você tem diferenças nos ângulos entre as fases ou nos módulos entre as fases, tá certo? Então você pode ter a sequência positiva, a sequência negativa e a sequência zero, que é a sequência que a gente chama de homopolar. No caso da sequência positiva, pessoal, esse conjunto de fasores aqui, ele gira no mesmo sentido da frequência da rede elétrica. Ok? Mesmo sentido da frequência da rede elétrica. Então, ele acompanha o ângulo de fase. Né? Primeiro a fase A, depois a fase B, depois a fase C. Imagina que bem nesse ponto aqui eu tenho o meu sistema de referência e esse conjunto está girando no sentido anti-horário. Okay? O sentido de referência é o anti-horário. No caso da sequência negativa, não, é o contrário. Ele gira no sentido horário. Então, passa o A, passa o B e passa o C, mas no sentido horário. E a sequência zero, a sequência homopolar, não gira. Sempre os fasores apontam para o mesmo lugar. Não existe ângulo de defasagem entre eles. Certo? Então, a diferença basicamente é essa. Mas vamos citar aqui um exemplo. Ok? Vamos citar aqui um exemplo no qual nós temos a representação de uma tensão trifásica nas fases A, B e C em um determinado ponto da rede elétrica. É só um exemplo isso aqui, ok, pessoal? Bom, então vocês podem observar com esse exemplo e através desses fasores que essa tensão está totalmente desbalanceada. Então, esses fasores nas fases A, B e C, eles não guardam qualquer tipo de semelhança. Eles são diferentes em módulo e também em ângulo. Ou seja, o ângulo entre os fasores respectivos AB, BC e CA, eles são distintos. Quando, na verdade, para um sistema totalmente balanceado, módulo e ângulo deveriam ser iguais. Os módulos todos iguais e os ângulos iguais a 120 graus, por se tratar de um sistema trifásico. Então, para esse exemplo aqui, em particular, nós vamos aplicar o teorema de Fortescue graficamente, para vocês observarem. Esse sistema, mais uma vez, relembrando, ele é único, ok? Ele é único, é um teorema que consegue, de forma unívoca, detalhar ou separar as sequências positiva, negativa e zero de uma determinada forma de onda, né? Que no caso estão representados aqui por esses fasores. Muito bem. Então, inicialmente a gente vai começar com a sequência positiva e a sequência positiva está em vermelho. Então, nós temos as fases A, B e C da sequência positiva desta tensão. Nós vamos inserir agora, somadas à sequência positiva, a sequência negativa nas respectivas fases, também A, B e C, estão destacadas em verde. E, por último, os fasores que representam a sequência zero em lilás, também nas respectivas fases A, B e C, e somados aos fasores da sequência negativa. Então, vocês podem observar que naquela determinada fase, né, se somarmos os fasores de sequência positiva, negativa e zero, nós vamos ter o fasor original. Perfeito? Se somarmos aqui, por exemplo, fase B, sequência positiva mais negativa mais sequência zero, nós teremos o fasor original da fase B, este em azul. E isso serve para todas as fases. Então, nós podemos destacar, né,
os fasores que representam sequência positiva, aqueles que representam sequência negativa e os que representam uma sequência zero. Lembrando que sequência positiva gira no sentido anti-horário, sequência negativa gira no sentido horário e a sequência zero, essa daí fica quietinha e aponta sempre para o mesmo lugar, não existe ângulo de defasagem entre as fases A, B e C da sequência zero, eles todos apontam para o mesmo lugar. Perfeito? E, mais uma vez, se uma determinada variável, seja ela uma corrente, uma tensão, estamos falando sempre trifásico, ok, pessoal? Então, vamos lá, seja ela uma tensão, uma corrente, um fluxo magnético, que seja, ok? Se essa variável ela está livre de desbalanço e livre de distorção, ok? Livre de desbalanço e livre de distorção, então ela vai ser representada apenas pela sequência negativa. Ela não terá sequência, ela será representada apenas pela sequência positiva. Ela não terá sequência negativa e não terá sequência zero. Então, se a variável, seja ela uma tensão, uma corrente ou um fluxo magnético, e se essa variável ela está naquele determinado momento livre de desbalanço e livre de distorção, essa variável será representada apenas pela sua sequência positiva. Muito bem. Então, representação matemática, né, desses dois sistemas de referência, tá? Desses dois subsistemas vetoriais, né? Sistema de referência, subsistema vetorial, sistemas de coordenadas, todos esses são sinônimos. Então, eu sempre gosto de falar vários e vários sinônimos, mesmo que fique repetitivo, pessoal, e sinônimos para aquela nova nomenclatura ou aquele tema novo que eu esteja expondo. Eu gosto sempre de fazer isso para que vocês, quando estiverem estudando e se depararem com esta nomenclatura aqui, que é nova para a maioria de vocês, ok, pessoal? Vocês não sintam dificuldade. Então, gosto sempre de falar para aquele mesmo assunto, para aquele mesmo tema que nós estejamos explorando, vários sinônimos, porque aí já fica tudo ok. Muito bem. Então, vocês estão vendo que aqui eu tenho duas equações vetoriais, tem uma variável que eu chamei de A, isso aqui é um operador matemático, né? E elevado a J, 2π sobre 3, 2π sobre 3 é o ângulo entre as fases, o J é o imaginário, então aqui nós temos um operador. E essa matriz de cima, ela é uma matriz que ela vai... ela é uma transformação, a matriz de transformação, ela garante que eu posso levar a minha variável de um subsistema vetorial, que eu estou chamando aqui sequências, né? Ou componentes simétricas mais adequado, tá certo? Onde eu tenho sequência positiva, sequência negativa e sequência zero. Então, eu estou levando do subsistema vetorial componentes simétricas para o subsistema vetorial ABC. Enquanto que a transformação de baixo, que na verdade é um terço desta matriz, na verdade é a matriz inversa do que nós temos na equação de cima. Dessa matriz aqui, que está na equação de cima, tá certo? Esta transformação aqui de baixo, ela vai me levar do subsistema vetorial ABC para o subsistema vetorial componentes simétricas. Então, eu tenho uma relação aqui, se essa matriz é inversível, eu tenho uma relação, ou eu tenho uma transformação que ela vai me permitir me levar de um subsistema A para um subsistema B e a sua inversa me trazer do subsistema B para o subsistema A, certo? E
Este exemplo eu trouxe primeiro para relembrar vocês que nós temos, desde a graduação, a gente já vê uma ferramenta muito importante, muito interessante, que nos ajuda a fazer análise de sistemas. E também para fazer um paralelo com os sistemas de transformação que eu vou apresentar hoje para vocês aqui, que não é este aqui, esse aqui vocês já viram na graduação. Geralmente o que eu vou trazer aqui, transformada de Clarke e transformada de Park, a gente não vê na graduação, tá certo? Mas tudo bem, isso aí é tranquilo. Vamos seguindo. Bom, como eu havia falado para vocês, a gente costuma fazer uma relação com a máquina, não é? Então, eu estou trazendo aqui as fases ABC nessa figura 1, né, e os enrolamentos. Enrolamento N1 na fase A, N1 na fase B e N1 na fase C, certo? Seriam os enrolamentos, por exemplo, do estator de uma máquina, digamos. Né? E aí a corrente entrando nesses enrolamentos. Isso aí, estou caracterizando corrente, estou caracterizando número de voltas, né? Esse enrolamento para puxar lá para a força magnetomotriz, ou força contra-eletromotriz. Bom, seja o sistema trifásico definido pelos três fasores da figura 1, com as equações de tensões, tensão na fase A, tensão na fase B e tensão na fase C. Então, aplico essas tensões nas fases A, B e C, individualmente, tá certo? E aí, o que eu tenho? A gente já viu, eu já mostrei a equação mais atrás, o que me retornaria em termos de equação da força contra-eletromotriz. Tá? Mas, quem concebeu, a engenheira no caso, né, Edith Clarke, que concebeu em 1929 isso, já tem um tempo essa teoria, que concebeu essa mudança de coordenadas, ou esta nova coordenada, né? Vocês observam que esse sistema aqui é um sistema estacionário, o sistema ABC, esse pretinho, ele está paradinho aí, certo? Para aquela determinada frequência, ele está parado. Enquanto que o subsistema laranja, que eu estou chamando de alfa, beta, também é um subsistema estacionário. Então, se esses sistemas aqui são subsistemas estacionários, tá? Uma tensão que eu esteja aplicando aqui, uma tensão senoidal, para mim, como observador, ela vai aparecer como uma senoide, ok? Segundo as equações que nós vimos ainda há pouco no slide número 12. Perfeito? Então, ela vai aparecer como uma senoide. Muito bem. E aí, nós temos as relações entre um subsistema, que eu estou chamando de ABC, que eu sei que é um subsistema estacionário e que eu estou acostumado a trabalhar com ele, e um outro subsistema que estou chamando alfa-beta, que para mim ainda é novo. Eu tenho o enrolamento ali, o número de enrolamento, coloquei N, K de equivalente, eu não sei qual é a relação, que relação ele guarda com o meu enrolamento do meu subsistema em ABC, o meu subsistema real, que eu sou acostumado a trabalhar com ele todos os dias. Ok? Então, se eu conseguir uma relação que possa me levar do subsistema vetorial ABC para alfa-beta e me trazer de volta de alfa-beta para ABC, isso é uma coisa excelente, porque ao invés de trabalhar com 3 variáveis, A, B e C, eu posso trabalhar com 2 somente alfa-beta, e esse subsistema em alfa-beta representará completamente aquele subsistema em ABC. Certo? Isso é uma coisa fantástica. Não sei se é possível, mas a Edith Clarke mostrou que sim, era possível. Então, o que eu fiz? Olha só, admitindo a alimentação das tensões, né, nos enrolamentos, né? Então, o que eu fiz foi simplesmente
fiz uma relação entre A e alfa, B e alfa, C e alfa. Olha só, certo? Então, digamos assim, a minha força contra-eletromotriz aqui, ó, em alfa, seria o número de enrolamentos por 2 vezes a corrente. E que relação essa força contra-eletromotriz em alfa tem com esta força aqui, com esta e com esta? Ok? Bom, então, dado que eu posso decompor as forças em C e em B tudo ao longo de alfa, então ficaria essa daqui está no mesmo sentido, positivo, ó. Essa daqui seria N1 sobre 2 vezes C, porém, eu decomponho na direção de alfa. Então, ela ficaria no sentido negativo, né? Porque esse ângulo aqui ultrapassou de 90, certo? Então, ficaria menos, porque é cosseno de 120, então ficaria menos IB sobre 2. E aqui é a mesma coisa, menos IC sobre 2, tá certo? E aí a Edith Clark ela começou a avançar no seu equacionamento, tá? Ela fez a mesma coisa, a relação entre a força magnetomotriz em beta e em A, B, C. Em A não tem relação nenhuma porque eles estão totalmente a 90 graus. Então, o cosseno de 90 é zero. Mas em B e em C nós temos uma relação. Perfeito? Então, em B, a componente estará na mesma direção de beta e em C estará na direção contrária. Então, aqui seria raiz de 3 sobre 2 e aqui menos raiz de 3 sobre 2. Para seguir esse sistema de referências aí que a gente colocou. Alfa da esquerda para a direita e o beta apontando para baixo. Muito bem, vamos seguindo. Olha só. Desenvolvendo essa equação, certo? O IA em função, aliás, digo melhor, o I-alfa em função do IA, IB e C, e o I-beta também em função do IA, IB e C. O IA a gente já descarta completamente, porque não existe relação entre eles, dado que o ângulo entre essas duas variáveis, I-beta e IA, é igual a 90 graus. Então, chegamos a esta equação aqui, a este conjunto de equações, tá certo? E nós observamos o seguinte, olha só. Existe uma relação entre essa relação K, eu chamei de K, né, que na verdade é a relação entre o enrolamento do meu sistema original, trifásico, sobre o enrolamento do meu sistema bifásico, aqui no caso o alfa-beta, e essa relação é igual, eu chamei de K. E qual seria, aí eu pergunto, qual seria esse valor de K? Aí eu digo, olha, para responder essa pergunta eu posso ver sob diversos olhares. Eu posso ver sobre o ponto de vista da invariância em potência. E essa definição, pessoal, é bem interessante de a gente lançar mão, porque imagina só, você tem um sistema trifásico que você já é acostumado a trabalhar, mas você quer mudar para um sistema bifásico, que no caso é alfa-beta, 2 fases, tá? Para melhorar a sua modelagem, melhorar o seu sistema de controle. Você desenhar o seu controle fica mais fácil. Tá? Tudo que a gente vai fazer aqui é para facilitar a vida da gente. A gente não vai fazer nada para complicar. Senão, para complicar, a gente descarta. A gente só lança mão, geralmente, das coisas para facilitar a nossa vida. Então, olha só. Eu vou dizer, olha, eu quero saber qual seria o valor de K para eu deixar esses dois sistemas com invariância em potência. O que é isso, invariância em potência? Olha, eu dizer o seguinte, o meu sistema
em alfa beta representa totalmente o meu sistema em ABC, inclusive com invariância em potência. Então, a potência do meu sistema alfa-beta é a mesma. Quando eu fizer a transformação de ABC para alfa-beta, esses dois sistemas terão a mesma potência. Então, eu não precisarei me preocupar em um fator para compensar essa potência, em um e em outro. E os sistemas de controle, hoje, pessoal, eles são praticamente todos baseados no controle de potência. Então, isso é muito importante, eu não carregar comigo um coeficiente para ter que fazer qualquer ajuste. Ou eu posso também lançar mão de uma outra definição, que seria a invariância em amplitude. Eu digo, não, eu não estou preocupado com invariância em potência. Eu quero que a minha variável na fase A, digo melhor, que as minhas variáveis nas fases A, B e C, elas tenham o mesmo módulo das minhas variáveis nas fases alfa, beta. Isso é uma coisa, isso não é invariância em potência, isso é invariância em amplitude. Você dizer que na fase A, o meu vetor de tensão tem o módulo V, na fase B, V, e na fase C, V. E aí, quando eu faço a mudança de coordenadas para alfa, beta, a minha tensão V alfa também tem módulo V, a minha tensão V beta também tem módulo V, digo melhor. Então, isso é invariância em amplitude. Mas o que a gente vai propor aqui, por enquanto, é invariância em potência. Então, as variáveis nas fases A, B e C, né, em amplitude serão distintas das variáveis em alfa, beta e vice-versa, porém, a potência do sistema em ABC será igualzinha à potência do sistema em alfa, beta. Tá? Então, estou propondo invariância em potência. Então, para a gente fazer isso, a gente vai ter que fazer algumas contas, né? Eu quero fazer uma conta que mostre que para que eu tenha invariância em potência, eu preciso que o K seja igual a raiz de 2/3, tá? Esse K, ele inicialmente estava indefinido, é apenas N1 sobre N aqui, mas eu já estou fixando algumas premissas. No caso, quanto ele seria para um sistema, um conjunto de sistemas ou subsistemas vetoriais com invariância que garantisse a invariância em potência, quando eu fizesse a transformação de um para o outro. Perfeito? Então, inicialmente vou definir a tensão V alfa beta como sendo um K, né? Seria aquele valor mesmo, aquele K, eu não sei quanto é. Eu quero mostrar que para invariância em potência, ele seria raiz de 2/3. Então, K multiplicado por um vetor, que eu estou chamando de alfa beta, e a corrente é a mesma coisa. I alfa beta seria um K multiplicado por um vetor que eu também estou chamando de I alfa beta. Então, seja a definição da potência, que nós somos acostumados, né? Transposto da tensão vezes a corrente, só que estou definindo aqui para o mundo alfa-beta e não para o mundo ABC. Desenvolvi esta conta, né, baseado na equação, nas equações iniciais, lá em cima, e cheguei a esse valor. E evoluo um pouquinho mais, e aí eu digo, olha, a potência em alfa-beta é igualzinha a K elevado ao quadrado, que multiplica V alfa e alfa mais V beta e beta. Agora eu tenho que desenvolver esse V alfa e V beta e beta. Muito bem. Então a gente já viu que o V alfa, eu vou só... vocês podem voltar alguns slides, vocês vão ter essa equação, mas eu vou falar justamente para que a gente não perca muito tempo. Então, o V alfa, ele seria igualzinho a VA menos meio de VB menos meio de VC. E o V beta seria raiz de 3 sobre 2 VB menos raiz de 3 sobre 2 VC. O I alfa da mesma forma, I alfa e beta. I alfa, IA menos
0,5 IB menos 0,5 IC, e beta, raiz de 3 sobre 2 IB menos raiz de 3 sobre 2 IC. Quando eu fizer essa conta, esse contaral todo, pessoal, eu estou desenvolvendo aqui já a conta que eu acabei de falar para vocês, a gente vai chegar a essa equação de 13 parcelas do lado direito, tá certo? Mas a gente pode começar a readequar essas parcelas para que nós possamos juntar termos semelhantes e chegar a simplificações interessantes. Então, 1/4 mais 3/4, aí eu já juntei. Vocês observam que lá em cima eu comecei com K elevado ao quadrado, que multiplica VA e A. Então, VA e A eu já tenho. Agora, acabei de ter VB e B. Aí venho aqui, ó. Tenho também VC e C. Então, eu tenho VA e A mais VB e B mais VC e C. Mas aqui eu ainda tenho algumas parcelas semelhantes. Ó. Vou juntar essas duas, vai ficar menos 1/2 de VB e C. Menos 1/2 de VB e C. E vou juntar essas outras duas aqui, vai ficar menos 1/2 de VC e B. Menos 1/2 de VC e B. Bom, quando eu simplificar tudo isso aqui, eu vou ter essas equações. Ok, pessoal? Aliás, esta equação. E esse quarto termo aqui, olha só, isso aqui é igual a mais IA. Isso aqui é igual a mais IB. Isso aqui é igual a mais IC. Claro que a gente está trabalhando aqui sempre com um sistema trifásico, tá certo? Inicialmente aqui nós estamos trabalhando com um sistema trifásico, equilibrado, né? Totalmente equilibrado, livre de desbalanço e distorção. Um sistema a 3 fios, tá? Sistema a 3 fios. Muito bem. Agora, olha só, nós vamos ter, aqui nós temos VA e A mais 1/2 de VA e A, temos VB e B mais 1/2 de VB e B, e temos VC e C mais 1/2 de VC e C. Certo? O que totaliza 3/2 de K ao quadrado, VA e A mais VB e B mais VC e C, e isto que está dentro do colchete nada mais é do que, atenção, a potência trifásica, a potência em ABC, tá certo? Por definição. Então, por definição, essa é a potência no mundo ABC. Ou seja, então, para que eu possa ter as potências iguais, ou seja, para que eu possa ter invariância em potência, tá certo? É necessário que S alfabeto seja igual a S ABC, ou S trifásico, o que implica que 3/2 de K ao quadrado é igual a 1. Em outras palavras, o K vai ser igual a raiz de 2/3. Então, é isso que nós temos, ok? Então, nós temos K igual a raiz de 2/3 para um sistema invariante em potência. Então, retomando lá o nosso equacionamento da transformada de Clarke, chegaremos a esta equação aqui que vocês estão vendo aqui em cima. Então, isso aqui, na verdade, é nada mais, nada menos do que uma equação matricial que junta tudo isso que nós discutimos. Né? Sistema 3 fios e não tem distorção nem desbalanço, ok? Mas, se vocês observarem, pessoal, esse sistema, do jeito que ele está escrito aqui, essa transformação, ela não é, essa matriz, ela não é inversível, porque ela é uma matriz 3 por 2, certo?
Então, significa dizer que ela não admite inversa. Em outras palavras, eu preciso completar essa matriz, ela precisa ser uma matriz 3x3 para que o sistema admita inversa e eu possa realmente conceber uma transformação que me leve do subsistema vetorial ABC para o subsistema vetorial alfa beta e me traga de volta de alfa beta para ABC. É aí onde a Edith Clarke, ela concebeu, tá certo? Ela resolveu incorporar nesta matriz aqui as componentes homopolares que ela tinha deixado de fora. Aqui a componente homopolar ficou de fora, certo? Componente sequência zero. Ela já admitiu que ela não teria componente de sequência zero por se tratar de um sistema 3 fios. Porém, um sistema 3 fios ele vai garantir que você não tem corrente homopolar. Mas tensão homopolar você pode ter. Você não tem corrente. Se não tem corrente, você também não tem potência de sequência zero. Certo? Porque você não tem corrente. Mas você pode ter tensão. Então, para deixar essa transformação mais genérica, ela disse, olha, então eu vou acrescentar a componente homopolar, uma linha de componente homopolar. Se a variável admite componente homopolar, muito bem. Se ela não admite, aquela linha não vai influenciar. Ok? Então, aquela linha não vai influenciar. Perfeito. A componente seria zero, né? E zero seria zero, no caso, ou a variável, no caso, V0 seria zero, e a linha correspondente àquela componente não influenciaria. Então, o que ela fez? Olha só. Ela acrescentou essa componente aqui, esse 1 sobre raiz de 2, 1 sobre raiz de 2, 1 sobre raiz de 2. E aí eu vou deixar para vocês pesquisarem por que é 1 sobre raiz de 2, tá? Mas aí vai a dica, basta você aplicar o teorema de Fortescue para ver quanto é que vale a componente de sequência zero. E depois, ela não vai valer 1 sobre raiz de 2, claro, mas aí você vai mesclar com isso aqui, ó. Certo? Para poder, quando eu multiplicar isso por isso aqui, isso aí resultar no fator que o teorema de Fortescue vai nos fornecer. Certo? Então, eu vou deixar isso aí como dever de casa para vocês, digamos assim. Então, isso aqui seria a nossa componente homopolar, certo? Aqui eu estou representando uma corrente, mas essa matriz, essa transformação, do jeito que ela está escrita, ela representa variáveis trifásicas quaisquer. Pode ser corrente, pode ser tensão, pode ser fluxo magnético, como falei para vocês. Ok? E para fechar essa nossa primeira parte de transformações, então, transformada de Clarke, eu tenho na equação de cima, embaixo, a transformada inversa de Clarke. Ou seja, olha que coisa bacana que vocês vão observar aqui. Essa primeira transformação, ela vai me levar do subsistema ABC para o subsistema alfa beta 0. Estou chamando alfa beta 0 porque inclui também a componente homopolar. Enquanto que essa transformação de baixo vai me levar do subsistema alfa beta 0 para o subsistema vetorial ABC. Mas se vocês observarem, é muito simples. É claro que a matriz de baixo é a inversa da matriz de cima. Mas esse sistema aqui, ele é tal que a inversa é a própria transposta. Ok? Então, a inversa é a própria transposta. Então, você pega a linha de cima, a primeira linha vai ser a primeira coluna de baixo. Segunda linha, segunda coluna de baixo. Terceira linha, terceira coluna de baixo. Muito simples para você saber quanto que vale a transformada inversa, certo? E para fechar essa nossa aula de hoje, pessoal, a gente vai mostrar como isso ficaria em termos de gráficos. Olha só. Em termos de gráficos, tá? Eu vou chamar a atenção para duas coisas aqui. Então, primeiro, no mundo ABC, eu fiz tudo em PU, tá certo?
Então, no mundo ABC, eu teria essa matriz, essa forma de onda em A, vermelha, essa forma de onda verde em B, essa forma de onda azul em C. E essas todas estão defasadas 120 graus entre si. Enquanto que, se eu passar isso aqui para o mundo Clark, né, do jeito que está aqui, eu teria V alfa se assemelhando ao seno e o V beta se assemelhando ao menos cosseno. Portanto, a defasagem entre elas, tá certo? 90 graus. Então, primeira observação, faltou aqui a componente de sequência homopolar, que deveria ser zero, o tempo todo zero. Eu não quis colocar só para não encher de muita informação o gráfico, mas, na verdade, esse gráfico aqui seria alfa, beta, zero, então ela seria zero, o tempo todo sobre o eixo zero. Segunda questão, vocês lembram lá que a gente falou que iríamos trabalhar inicialmente, tá certo? Com invariância em potência, né? Invariância em potência é diferente de invariância em amplitude, mas esse gráfico aqui está com invariância em amplitude. Olha só, a amplitude da variável no subsistema ABC é igualzinha, é um PU, e no subsistema alfa, beta, zero também um PU, ok? Se eu tivesse trabalhando eu tivesse é que eu não usei as transformações que eu mostrei ainda há pouco. Vai mudar o fator, aquele fator lá de raiz de 2/3. Então, só muda aquele fator. A matriz dentro fica mesmo, mas aquele fator vai mudar. Então, o que acontece? Olha só. Se eu estivesse trabalhando com invariância em potência, eu teria um PU aqui, mas aqui não teria um PU, teria um pouquinho maior, certo? Então, essa é a diferença. Só para a gente finalizar a nossa aula de hoje. Então, nós teríamos essas formas de ondas como o resultado de transformações entre dois subsistemas vetoriais estacionários, ABC e alfa, beta, zero, certo? Então, isso aí é o que diz respeito à transformada de Clark. Perfeito? Então, todos os dois subsistemas são estacionários. Então, eles se apresentam para mim como senoides. Senoides e cossenoides. E ou cossenoides. Ok, pessoal? Então é isso. Eu espero que vocês aproveitem bastante. E até a próxima.